Vamos para a parte de instalações e equipamentos. Então, para que a gente coloca uma estrutura numa fazenda, uma instalação? A gente coloca uma estrutura na fazenda com dois objetivos. Seja para controlar a temperatura do ambiente, seja para dar conforto para o animal e para o ser humano. São essas duas vontades, são essas duas coisas, né? Controlar o ambiente para proporcionar conforto tanto para o animal quanto para o humano. Tá? E aí você está visando a maximização da produção, tanto do animal quanto da pessoa que está trabalhando com o animal. A gente tem que considerar, lembra que o búfalo é um animal que tem poucas glândulas sudoríparas, tem uma cor negra que absorve calor, tem um chifre grande, então você tem que pensar o tamanho de um coxo, de um bebedouro. Aí vem a questão da cerca. Né? O pessoal fala, mas o búfalo não respeita a cerca. O búfalo realmente não respeita a cerca, gente. O búfalo não respeita a fome. Ele sabe, lembra lá quando eu falei de tração, que ele é capaz de tracionar até 1,5 toneladas? Ele é forte, ele sabe que ele é forte. Então não vai ser aquele arame que vai parar. Se ele estiver vendo ali, se você tem um pasto, principalmente um pasto ruim, um pasto baixo, como eu mostrei algumas fotos ainda agora, e do lado tiver, o seu vizinho tiver um plantio de qualquer coisa, ele vai invadir o plantio do seu vizinho. Seja macaxeira, seja milho, seja o que for que tiver plantado lá, ele vai entrar para comer. Principalmente se for uma coisa que for muito aromática, que ele percebeu o cheiro longe. Então, normalmente, vizinho de búfalo tem problema fazendo, porque eles fogem. Então, a gente fala que a melhor forma de segurar um búfalo é ter um pasto de qualidade. E a segunda é a cerca elétrica. É uma cerca que ele ainda respeita. Colocar o búfalo em cerca convencional, você tem que se garantir de que você tem um pasto de qualidade, tá bom? Você tem que pensar, né, na hora que eu vou construir algo, o custo, questões econômicas dela. Então, essa aqui é uma propriedade que eu fui, que tinha o técnico colocou um confinamento para 700 animais, o produtor passou 20 anos pagando esse empréstimo e só usou 2 vezes. Então, qual a durabilidade? Se eu for vou levantar uma construção numa fazenda, eu tenho que pensar assim, por quanto tempo eu quero essa instalação? Pode ser uma coisa temporária ou uma coisa permanente. Então, se for uma coisa que eu vou usar só por pouco tempo, então eu posso usar materiais mais simples. Se for uma coisa que vai ficar permanente, aí eu já invisto em materiais de melhor qualidade. O ruim é quando a gente fica substituindo, né? Eu tinha um amigo meu que ele dizia assim, que o provisório vira permanente. Aí você quer fazer aquele mais simples e quer que ele dure permanentemente. Aí não funciona assim, entendeu? Aí você tem que ficar substituindo e às vezes você gasta mais nessa substituição, dessa reforma, do que fazer já o definitivo. Então você tem que dosar essa questão de custo e benefício. Qual é a funcionalidade? Então, será que tudo que eu vou construir eu realmente preciso? Qual é a função daquilo? Eu tenho que ter um galpão, eu tenho que ter um curral, beleza. Mas eu preciso, sei lá, ter uma pista de doma? Já aí depende do que você está fazendo. Você tem que pensar qual é a função que você quer dentro do que está fazendo. Qual a finalidade da propriedade? Eu vou produzir carne, eu vou produzir leite, e aí eu tenho algumas instalações específicas nos 2 casos, tá? Qual é o meu sistema de criação? É o semi-intensivo, é o confinado? Então, cada um desses vai requerer um tipo de instalação própria, né? Eu vou delimitar essa construção sempre com o sol passando no sentido leste-oeste, né? Ele passa por cima e não através da minha instalação. Assim eu garanto sombra a maior parte do tempo do dia. Se eu fizer assim, eu vou garantir que o sol bate o tempo todo. Próximo de fonte de água de alimento, tem que pensar como é que está o fluxo de animal, como é que está o fluxo de máquina. Quer ver uma falha comum? É você dimensionar uma capineira para um rebanho e você não computar as perdas, por exemplo, do acamamento, né? Quando você vem passando com o trator, quando você vem passando com a forrageira para colher, sempre na fileira que você passa, ela vai acamar, você não consegue colher, isso é uma perda. Tem sempre que calcular com sobras. Qual é a relação dessa estrutura, dessa construção em relação às instalações?
que é vamos falar um pouco sobre o que eu preciso para produção de corte. Para corte é basicamente a cerca, né, dos passos, o centro de manejo, coxo, bebedouro e açude. É muito simples. E aí eu tenho 3 tipos de arame que eu posso usar. Eu tenho 2 tipos de cerca, né? Eu tenho cerca convencional e a cerca eletrificada. E aí eu posso usar na cerca convencional o arame convencional ou o arame farpado. E na cerca eletrificada eu uso o arame para cerca elétrica. Desses aqui, gente, o mais caro é o farpado. Apesar da gente achar que seria o mais barato, seria o que a gente pensa, deve ser mais barato, mas é o mais caro. Por quê? Porque o ácido inoxidável ele é vendido a peso. E aí aqui você tem essa voltinha, né, que faz o arame farpado, faz aquela voltinha que você acaba levando muito mais aço aqui do que nesses. Tanto que ele é vendido em arames de 500 metros, enquanto aqui é vendido em arames de 1.000 metros. Esse é o mais caro, depois esse, o mais barato, é o da elétrica, tá? Mas é muito caro fazer cerca, é muito caro. Então, eu fiz um cálculo aqui, e eu sempre peço para os alunos refazer esse cálculo com preços atualizados, né? Porque eu não tenho mais noção de quanto que tá o arame, aí, principalmente destaque e morão, que eu não tenho muita noção do preço. Mas, para uma questão figurativa, eu penso, por uma questão figurativa, eu vou usar esses preços aqui, né? Uma estaca a R$8 e não tá, porque eu acho que a estaca já tá, parece que 17 ou 20 reais, a última vez que eu perguntei. O arame já tá mais de 300 reais, tá? Mas só pra gente ter uma ideia. E o morão, a cada 50 metros, 50 reais. Aí você imagina... Professora, Oi. a bola tá R$900, a estaca de acapu tá 20 e o Peraí, morão deixa eu tá quase atualizar. 200. Mentira! Que É, absurdo. sua madeira boa. Estaca tá quanto? Tá R$20 se for de acapu. É difícil achar de acapulco. A bola do arame tá quase O 900. arame liso. O arame liso. Gente, saiu de 200 para... Ave Maria. E o morão? E o morão tá de 180 a 200. Se for Jesus madeira boa. Maria. É Jesus Maria José. complicado. Deus me... Ave Maria. O pessoal tá rezando aí no... Mas eu vou fazer para vocês, gente. Eu vou fazer para vocês aqui a minha projeção baseada nesse outro preço que já está calculado. Depois vocês podem refazer o cálculo com esse aqui, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Obrigada. Quem foi que falou? Fui eu, professor. É que eu tô vendo, eu tô só te escutando, não tô com o chat ligado. Como é teu nome? Lucas Laredo. Oi, Lucas. Obrigada, tá? Dono da fazenda. Esse preço é onde? Belém? Paragominas. Paragominas. Então, olha, vamos fazer o cálculo baseado... Aqui na transparência está baseado naqueles preços. Vocês vão atualizar. Quando eu postar, já vou colocar... Do jeito que eu salvei aqui, vocês podem atualizar, tá? Mas vamos imaginar que eu vou cercar uma área, porque a gente fala o tempo todo, né, gente? Opa, o que eu fiz? A gente fala o tempo todo que a gente tem que intensificar. E a gente intensifica a pecuária através da cerca. E aí, para eu cercar, eu tenho que ter arame, eu tenho que ter estaca, eu tenho que ter morão. Vocês estão usando o morão só nos cantos agora, Lucas? Ou vocês usam a cada 50 metros, a cada 100 metros? Eu não uso lugar nenhum, que eu só tenho terra embaixo da unha, mas o pessoal usa uns 50 metros. Cada 50. Então, bora lá. Então, imagina assim, se eu tenho 100 hectares, vou cercar 100 hectares, que 100 hectares no Pará não é nada, né? Só cercar divisas, gente, só por fora, não estou nem dividindo os piquetes. Então, imagina, se eu tiver 1 hectare, eu tenho 100 metros, 100 por 100, né? 100 hectares, eu tenho 10.000 metros por 10.000 metros. Uma cerca de divisa, eu uso normalmente 5 fios de arame, não uso só um fio. Então, eu não tenho mais 50.000, eu não tenho mais 10.000 metros de fio de arame aqui. Eu tenho, vezes 5, eu tenho 50 metros.
Eu tenho, então, 200 metros de... 200 mil metros de rolo, né? De arame. Cada rolo vem com 1.000 metros, né? Eu usei aqui a R$200. 270 o rolo. Agora tá 900, né, que você falou. Aí você multiplica os 200 rolos por esse valor, tinha dado 54 mil. Alguém calculei para mim quanto é que fica? Quanto foi que ele falou? Vamos fazer logo. Ele falou, tá R$900. Alguém com calculador aí? 180 mil. Se for vezes 900, vou fazer junto. Para o pessoal morrer do coração. 180 mil só de arame e só de visa. Aí eu vou usar a estaca porque o arame ele não pode ceder, ele tem que ficar retinho. Então eu ponho uma estaca, uma madeira fina, a cada 2 metros. Eu tinha feito, então, se tem 10 mil metros de cada lado, dividido por 2, se cada 2 metros eu vou botar uma estaca, então eu preciso de 5 mil metros, 5 mil estacas por cada lado. São 4 lados, eu preciso de 20 mil estacas. Estava a R$8, estava 160 mil, a estaca agora está... Quanto é que dá? 20 mil estacas vezes 20. R$400 mil? É isso? Jesus, Maria, José. 400 mil. 400 mil. Aí, galera. Jesus, Maria, José. Tem que ser muito leite aqui, muita carne. Isso é 100 hectares. E aí, só que eu não vou ter só estaca, eu vou ter morão. Morão é aquele mais forte, que é para poder aguentar o empuxo, né? De um lado para o outro, porque senão todas as estacas vão pender para um lado, ou todas as estacas vão pender para o outro. Então, você tem que colocar uma que aguente o arame sendo puxado de um lado para o outro. Então, se eu vou fazer a cada 50 metros, aqui tem um erro, né, gente? Porque vai chegar uma hora que vai ter um morão ocupando o espaço de uma estaca. Então, é um cálculo grosseiro, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, não vai ser tudo isso de estaca, então não vai ser tudo isso de morão. Mas só para vocês terem uma ideia. Um morão a cada 50 metros, então 10 mil dividido por 5, eu vou precisar de 200 morões. Vezes 4, 800. São 800 morões. Era R$50, tinha dado 40 mil. Agora o morão está 180. Multiplica aí 800 por 180, por favor. Está calculando? 144 mil. Vai doido, é melhor vender o arame do que vender boi. Agora vamos somar quanto é que ficaria de material. 180 mil. Por que não estava fazendo o sinal de mais? Está trocado o meu teclado, gente. Vou vender material. Eu vou colocar... Está todo trocado o meu teclado. Esse aqui. Cadê para trocar agora o teclado? Soma para mim, por favor. Peraí. Assim que eu vou fazer. 180 mais 400 mil mais 144 mil. O que deu? Atualizados. 580. Vou abrir uma siderúrgica. Considerando que Pará tem fazendas de 1.000, 2.000 hectares, de 50 mil hectares, 10 mil hectares. Isso aqui é só 100. 724 mil, professora? Caramba! 724. É isso? Tem que ter. Não é possível que os preços sejam esses, não, gente. Já, professora, eu que fiz. Mas, caramba, para abrir um negócio desse, só mais vender esse material mesmo. Mas tem certeza que o preço tá esse mesmo? Porque a gente saiu de 250, que já era muito, para 750. Ah, não. Eu contei esses daí de baixo. 180 mais 400 mais 144.
É, porque esse aqui era o preço antigo que eu tinha. Esse aqui já é com o preço atualizado que você passou. Não, eu vi o pessoal fazendo cerca para lá, não vai fazer nem um mês. A gente tava esse preço. É porque com toda essa situação do Covid, o aço subiu muito de preço. Tava difícil, na verdade, eles estão com dificuldade de achar a bola do arame. Quando acha, é no mínimo R$ 900. Tá basicamente R$ 1 o metro de arame. Então, provavelmente não estão fazendo cerca com 5 fios, Área não estão rodando interna, estaca com área 2 interna eles metros. fazem tudo com 4 fios. Tá vendo? Aí diminui. Aí, a área interna que ele diz são as subdivisões aqui, ó. Das mangas. É tudo com 4 Pois é. fios. Loucura, né, gente? Não é brincadeira, não. Para quem tem muita área, é negócio que o cara derruba madeira e faz cerca, né? O cara só Já paga o arame, economiza, né? Mas economiza mesmo madeira. assim, Mas mesmo assim, é pesado. Ele tem que comprar, agora você tem que comprar a fazenda não pela pasta e não pelo boi, mas pela cerca. A não ser que eu tenha calculado errado, sabe o quê? É o tamanho da área, mas tá certo, não tá não, ó. Ai. Se 1 hectare é 100 por 100, 100 hectares são 10 mil metros. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente até assusta. Pois é, né? Fora os outros investimentos que ia ter que ter, né? Enfim. Não, até eu tô assustada. Eu já tava assustada com 200 mil, entendeu? Eu já desanimava o pessoal quando eu falava em 200 mil. Agora, então, assim, galera, complicado aqui. E aí você tem que dividir internamente, mexer no pasto, trabalhar no pasto. Então, por isso que o pessoal fala que a arroba do boi aumentou tanto, por isso a carne aumentou tanto, para tentar compensar esses custos. Então, não é que o pecuarista está com muito mais dinheiro. Aquele que já estava com uma fazenda bem estruturada, que conseguiu estruturar. Eu já cheguei a comprar, gente, estaca. Olha o preço da estaca que ele falou para mim, que está R$ 20. Eu cheguei a comprar a estaca a 1,50. Há muitos, muitos anos atrás. Você vê que já está a 20. Então, o que conseguiu fazer naquele período? Assustador, né? Aquele momento em que a professora está em choque, imagina os Bom, a cerca convencional, então, ela pode ser feita com arame liso ou arame farpado, normalmente de 5 a 6 fios, os de divisa, né, ou seja, a área externa da fazenda. Internamente, aí você já normalmente faz 4, não pode ser muito menos, porque se o animal passa por cima, passa no meio, passa por baixo. Um morão a cada, antigamente era a cada
10 metros, agora a cada 50 metros, ou nos cantos, tá? Ou nos cantos. Tem gente que só usa morão, por exemplo, na curva da cerca, dependendo dela. Porque aí, nesse momento, tem um lado que está puxando, da cerca que está puxando numa direção, e o outro lado da cerca que está puxando para o outro. Aí você precisa do morão mais firme ali para aguentar essa tração, né? Mas aí o pessoal usa, antigamente usava a cada 10 metros, passou para 50, agora tem muita gente usando só nos cantos ou quando é necessário pelo preço do morão. E a estaca, aí sim não tem jeito, você pode usar a estaca a cada 2 metros. Mas a estaca está muito cara. Bom, ele passou um preço também de acapu. A acapu é uma madeira que já está difícil de achar, então você vai provavelmente procurar outras madeiras. Vai procurar em serraria, às vezes, de refúgio. Sabe que é uma coisa muito interessante? A gente passa uma faculdade sem pensar que a gente pode sair dessa faculdade não como técnico, mas como empreendedor. Vocês podem sair daqui para ganhar muito dinheiro, entendeu? Ao invés de trabalhar para os outros, ter o seu próprio negócio. Então, tem gente que agora já existe, por exemplo, as estacas e os morões feitos de concreto. Você pode produzir concreto. Nada te impede, por exemplo, de tentar trabalhar com reciclagem, mas aí haja reciclagem e transformar, de repente, plástico, tentar plástico, ou algum material que vocês vão pensar. E tentar substituir a madeira, porque a madeira está ficando cada vez mais difícil de conseguir, e aí você baixa o custo. Então, se você for capaz de pensar, tudo que você for capaz de pensar para solucionar um problema dentro da pecuária, a escala disso daí financeira é muito grande, porque qualquer custo que você reduza na pecuária, ou qualquer ganho que você aumente, que você maximize, você não tem 1, 2 produtores, você tem milhares. Você tem no Brasil 1.600.000 de búfalo, mas você tem 200 milhões de bovinos. Então, o que vai servir para um, normalmente serve para o outro, tá? Então, pensa, de repente, vocês, professor, se vocês ficarem muito, muito ricos, depois vocês me avisam, volta, dá uns 10% para o professor, brincadeira. E a cerca começa, gente, a partir de 40 centímetros do solo, tá? Depois, a cada 40 centímetros, você põe outro fio. A outra opção de fazer a cerca é fazer a cerca eletrificada, aí você tem que usar arame elétrico, o arame eletrificado. Aqui você já gasta bem menos em morão e bem menos em estaca, porque você espaça bastante, espaça uns 100 metros, mais ou menos. E você pode usar de 1 a 5 fios desse arame que é mais barato, tá? Aí intercalado entre neutro, positivo e negativo, dependendo do solo. A escolha se eu vou usar um arame negativo ou neutro, vem do meu solo. Quanto mais argiloso for o meu solo, mais ele rouba a minha carga elétrica. E mais eu preciso de arame eletrificado, tá bom? E aí, quando você for comprar o material, aí o pessoal que vende o material, ele já dimensiona, ele tem esse suporte. Então, tá aqui uma estaca, né? A gente estava falando aqui ainda da estaca. E aí, o arame. Ainda tem mais. Como é que esse arame vai passar na estaca? Eu posso furar, só que aí eu tenho que ter certeza que eu furei a cerca na altura para não ficar toda torta, né? Na mesma altura para ficar retinho. E aí o pessoal pinta, normalmente usa óleo queimado e pinta a ponta aqui da cerca para aumentar a durabilidade dessa madeira. A outra opção é usar esses ganchinhos, esses grampos, né, para passar ao longo, e eu posso também girar. Aí, quando eu giro, eu gasto mais arame. Então, esse aqui é o que vai gastar mais material, tá? Esses grampos não eram caros, agora eu já nem tenho ideia. Aqui a cerca eletrificada. Então, toda cerca eletrificada, eu venho puxando o arame com carga elétrica, e aí eu tenho que isolar essa carga, passa pela madeira, só depois eu abro. Então, eu isolo antes, e depois eu reabro a carga. Tá? Então, toda cerca elétrica, você consegue visualizar, ela tem um isolador. O isolador pode ser assim, o isolador pode ser assim. De longe a gente enxerga o isolador. E eu posso substituir a estaca pelo balancinho.
que aí talvez saia mais barato. Então, tem que comparar, ver o que está mais barato no mercado. Balancins são esses distanciadores, tá vendo? São esses feixes de arame. Aí, ao invés de colocar de 2 em 2 metros, eu ponho de 1 em 1 metro. E aí, eu tenho que ter cuidado, porque depois de um tempo ele vai ceder. Tá vendo? Então, se eu não tiver bem feita a minha estaca, se eu não tiver bem feito como eu vou segurar, o arame começa a ceder. Aí o animal pode fugir. Estou dando algumas secas para você. Aqui, na verdade, eu acho que não precisava nem cercar, né? Entendeu? Animal do quê? Aqui é uma cerca eletrificada, eu tenho isolador, você passa o arame com a carga, eu isolo, depois reabro de novo. Aí eu sei que esse arame aqui é eletrificado porque tem isolador, eu sei que esse é eletrificado porque tem isolador, e eu sei que esse é neutro, não passa carga elétrica porque não tem isolador, tá? Normalmente a gente não põe esse daqui de baixo eletrificado, a gente põe do meio e o de cima, ou só o de cima. Por quê? Vai caindo galho, vai caindo árvore, o mato vai crescendo, o pasto vai crescendo, as ervas daninhas vão crescendo, e elas vão tocando no arame. E conforme toca qualquer coisa na cerca, ele rouba a carga. E aí o choque deixa de ser tão efetivo e o animal aí perde a sua finalidade, que é reter o animal dentro do pasto, do piquete. Tá bom? Então, ela é uma cerca mais barata para construir, mas ela é mais cara para manter, porque você está sempre tendo que limpar a beira da cerca. Então, imagina 100 mil hectares, você tem equipe só para fazer o que a gente chama de acero de cerca, que é fazer essa limpeza da cerca. Isso aqui, gente, é a porteira da cerca elétrica, tá? A gente não põe aquelas cercas enormes de madeira, é só essa peça aqui de plástico, que você vem, engata aqui com um ganchinho, segura e tira para abrir. Eu abri, a corrente parou de passar, eu fechei a corrente e volto a passar. Se eu não deixar fechado, a corrente não passando, não dá choque. Se não dá choque, o animal pode não respeitar a cerca. Tá? Vai depender do quanto ele já está adaptado à cerca. Então, uma condição para eu ter cerca elétrica é que eu tenho que treinar o animal para usar a cerca elétrica. Então, aqui eu tenho um piquete escola, que a gente chama, é uma área pequena, sem água e sem comida, de preferência com água e comida que o animal consiga enxergar. E o que ele vai fazer? Está eletrificado, né? Esse choque é um choque expulsativo, ele não vai fazer um choque para eletrocutar o animal. Vai ser aquele, sabe, que você tenta pegar no arame e o teu braço é meio que arremessado longe, né? É o que a gente chama de choque expulsativo. Então, é isso. O animal vai ficando com fome, com sede, e ele vem andando na direção da cerca, porque ele quer comer, toma um choque e ele volta. Mas ele tá com sede, tá com fome, então ele vai lá e tenta de novo, ele toma um choque e ele volta. Até o momento que, mesmo com fome e com sede, ele não vai mais tentar comer, porque ele tá com medo do choque. Nesse momento o animal ele já tá treinado, né, a usar a cerca elétrica. Aí você pode ir com o animal, aí já pode colocar o animal no piquete, tá? Eu, uma vez, vi um piquete, uma área de 40 hectares tombar em 5 minutos, porque um bovino entrou numa área de búfalo e ele se assustou com o choque. Aí ele saiu dando coisa, batendo e foi derrubando tudinho, assim, trrr, questão de 5, 10 minutos. Aí as búfalas olhavam e elas não fugiam, né? Tipo, não, vai que tem um invisível atrás. E já vi, uma vez, foi um erro meu, né? Porque o búfalo, ele tem um hábito de andar em grupo, ele é muito grupinho, ele não gosta de andar só. Então, de galera, o búfalo. E aí eu tinha uma búfala que ela estava muito danada, eu resolvi deixar ela de castigo. Aí eu separei a búfala numa área, quando ela viu o lote do búfalo embora, ela se desesperou, ela saltou, ela pulou a cerca. Eu fiquei olhando, mas já vale isso? Salta a distância, né? Que é a modalidade lá das Olimpíadas. Ai, meu Deus do céu, da galera. Ela ficou desesperada quando ela viu as manas indo embora. Migas, me espera, amigas. Eu queria ter filmado isso.
aí, por exemplo, o Marajó, você vai ver fazendas que usam, por exemplo, aproveita que está passando de madeira ali, de toco de terra, que estão aproveitando. Pode. Se o arame ficar teso, tá valendo. O risco é você ferir as plantas e depois você perder o sombreamento, que aí você influencia lá no bem-estar do animal, né? Mas o importante é que o arame não afrouxe. O animal não consiga, você vê, ele não consegue passar por cima, não é? Pronto. Então, o búfalo tem o hábito de andar sempre no mesmo lugar e em fila indiana, um atrás do outro. Então, é comum o pessoal associar o búfalo a questões de impacto ambiental, porque ele vai criando, ele vai dando problema de erosão. Ele anda, daqui a pouco chove e essa chuva vem criando essas valetas. Então, você tem que ter essa preocupação de tentar desviar esse caminho do animal, vai criando tipo umas meia lombadas, né, para ele tentar desviar, para ele não passar sempre no mesmo lugar. Então, cuidado nesses sistemas, nesses sistemas intensivos de rotação de pastagem, com o corredor, que o animal passa no corredor toda hora, né? Vocês já viram forra de cultura, né? Estão vendo agora, e vocês vão ver manejo de pastagem, e vocês vão ver como é que é o intensivo. Isso. Por isso que é legal, tá no mesmo módulo, né? No mesmo ano, mesmo semestre. E aí você vê aqui, por exemplo, esse aqui é uma fazenda que o produtor resolveu usar cerca elétrica, ele tinha uma convencional, ao invés de ele tirar uma e trocar, ele fez uma outra aqui e deixou um corredor para ele plantar as mudas, para dar sombra para a fazenda dele, achei bem interessante. Cuidado do bebedouro, então, segundo o Código Florestal, o bebedouro não pode mais ser aguada natural, antigamente deixava os animais em igarapés, e para beber água agora não, tem que ser aguada artificial, é proibido. Aqui uma dimensão de coxo para sal mineral. O coxo ele pode ter uma cobertura de 2 águas, que é o tetinho, ó, que protege a chuva vinda em 2 direções. Ou de 4 águas. Poderia ter mais um para cá, matéria para cá, outra para cá, protegendo de 4 direções, tá? Então, de 2 águas é mais barato que de 4 águas. O animal tem que ter sal mineral quando é a pasta. Quando eu for falar lá em nutrição, mas eu já menciono aqui, para vocês, o búfalo, ele tem um paladar muito apurado. Então, enquanto o bovino tem 8 papilas valadas, que são papilas relacionadas ao paladar de cada lado da língua, o búfalo tem 16, ele tem o dobro. Então, o salgado para o búfalo é extremamente salgado. Então, quando o nosso maior rebanho vem do Marajó, e no Marajó já tem água salobre em uma parte do lado da ilha, ele tem dificuldade de lamber o sal mineral, porque o sal para ele é extremamente salgado. Né? Imagina, você tá com fome, aí vem aquela feijoada que é sal com feijão. Você só consegue comer um pouco mais, porque com fome você não consegue comer. Mesma coisa o animal. E aí o búfalo chega, às vezes, a morrer por deficiência mineral. Ele chega a ter deficiência mineral de se quebrar, fósforo, sabe? Mas ele não lambe sal mineral. Professora, Então, tem uma distância, assim, determinada para colocar esses coxos? Normalmente a gente coloca o coxo por piquete, tá? Você pode até colocar, por exemplo, o coxo entre 2 piquetes para poder aproveitar. Mas aí ele vai se ferir no arame e você não vai ter controle de quanto aquele lote daquele piquete consumiu. Normalmente é um por piquete. Tá? O bebedouro é a mesma coisa. Aí você tem uma planta baixa aqui de um curral simples. Então os animais entram, eles têm essa parte da seringa para entrar no curral, onde você vai afunilar o animal para ele entrar aqui no que a gente chama manga de vacinação, brete de vacinação ou tronco de vacinação. Pode ser manga, tronco ou a passarela ou brete de vacinação. O pessoal usa aqui. Tá? Quem chama aqui de tronco, chama aquele que a gente prende o animal de brete, de contenção. Um é vacinação, outro é contenção. Quem chama um de brete, chama outro de tronco e vice-versa. Aí é regionalismo. Todas as 2 terminologias estão corretas.
Aí o animal passa, antigamente a gente vacinava nessa pista grande, agora a gente está priorizando vacinar animal por animal para evitar acidentes, baques e hematomas. Depois o animal sai, ele tem um apartadouro, se essa fazenda tiver apartadouro, né, que vai permitir que o animal saia para 3, 4 piquetes diferentes dentro do curral, que te permite múltiplas tarefas dentro da fazenda. Então, eu posso separar um lote que veio lá, macho, fêmea, por peso. Então, macho de 300 quilos para cá, fêmea de 300 quilos para cá, macho de 400 para cá, macho de 500 para cá, fêmea para cá. Então, eu posso separar por categorias. Se eu não tivesse apartador, não tivesse ovo, eu saio daqui, eu só tenho 2 opções, aí meu manejo demora muito. Posso levar muito mais tempo, porque eu tenho que pegar o lote, tiro, levo para o pasto, e aí eu volto para o outro, divido em nova categoria, levo para o pasto uma categoria, depois eu vou no pasto buscar. Então, é uma estrutura muito simples e que vale a pena, tá bom? É mais ou menos assim, ó, o animal entra na seringa, aí tem aqui que a gente pode ser brete de vacinação, aí aqui é tronco de contenção, ou vice-versa, e o apartador, ó, que vai para lá, para cá, são cercas, né? São as porteiras. E depois vai até o embarcador, o desembarcador. O animal, para entrar e sair da fazenda por caminhão, ele tem essa rampinha para embarcar no caminhão, para ele estar na altura do caminhão. Embarcador, uma seringa, brete de vacinação. É bom ter uma área também de proteção do animal. E aí a gente tem os tipos de sombreamento, ó. Sombreamento natural, sombrite simples de bambu, sombrite mesmo. Pele, vocês estão vendo aí o slide já, né? Então vamos ver um pouquinho das instalações de boletim de leite, que aí a gente entra na aula de sanidade, ok? Então, a parte de instalação de boletim de leite, ela já é um pouco mais específica. Eu não vou falar que é complexa, mas mais específica, né? Porque a gente já precisa de uma sala de ordenha, a gente precisa de centro de manejo, vai ter que ter um curral de manejo, vai ter que ter um bezerreiro. Então, são instalações que são mais usadas, né? O de corte animal requer menos atuação da gente diária do que na de leite. Na de leite, o manejo já é bem mais intensivo, né? Se não for intensivo, pelo menos bem mais frequente. Você tem que fazer o manejo todo dia você tem que ordenhar. Bom, vamos partir do início, né? Um animal só vai dar leite se ele parir, certo? Só se tiver bezerro. E aí, a gente vai ver toda a parte de sanidade, a parte de reprodução que afeta para que esse animal tenha sempre prenhez, né? Então, a gente está indo passo por passo. Então, uma búfala, ela tem em média 10 meses de gestação. Fica 10 meses prenha. E aí ela vai parir o bezerro. Se a gente deixar... tem muita gente entrando agora, aí eu vou autorizando a entrada aí, desconcentrando um pouco. Se deixar pela natureza, a búfala ela vai parir aqui na região norte, bem no início do ano, ali. Entre fevereiro e abril é o período que mais elas parem, se for uma forma natural, tá? Mas existem formas que a gente faz para induzir, para você ter partos distribuídos ao longo do ano. Então, a gente vai falar de leite, a gente vai falar dessa parte de manejo, agora a gente só está falando da parte de instalação, tá ok? Então, essa aqui, por exemplo, é uma propriedade na Bahia, tá? Onde ele tem aqui uma pista de alimentação para os animais. Ele investiu bem na pista, não é uma coisa muito complexa, mas ele consegue manter o alimento coberto, que é muito importante. O animal não vai ingerir alimento molhado, nem fermentado, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso separar o meu bezerro da minha vaca. Se eu deixar o bezerro com a vaca, ele vai mamar esse leite o dia inteiro e no final não tem o meu produto para vender.
com quanto tempo eu vou afastar esse bezerro e por quanto tempo ao longo do dia é que vai determinar o meu manejo, né? Desde o mais extensivo ao mais intensificado. Então, eu vou, por exemplo, num sistema extensivo onde o bezerro fica no pé da vaca o dia inteiro e já no finalzinho do dia, que eles prendem bezerros assim, lote, como esse, e no dia seguinte faz uma ordenha por dia, como eu posso ter aquele sistema onde eu deixo o bezerro mamar o colostro, depois que mamar o colostro, eu já afasto o bezerro da mãe e faço toda toda a alimentação do bezerro de forma artificial, né? Tiro de mamadeira, tiro leite, coloco na mamadeira, então uso sucedâneo. Sucedâneos são alimentos que a gente compra que substituem, né? O leite do animal. E aí eu vou para um sistema mais intensivo que seria isso daí. Então, a gente tem instalações para essas diferentes situações. Então, no mínimo, eu tenho que ter um local onde eu possa prender o bezerro, né? Aí lembra que a gente falou lá na parte de ambiental que os bezerros são mais susceptíveis à questão ambiental, ao efeito climático. E a gente vai falar agora, hoje, na parte de sanidade, que também eles são mais susceptíveis na parte de sanidade. A gente vai ver que eles também são os mais susceptíveis na parte de nutrição. Então, tem que ter bastante cuidado com isso daí. Bom. E aí eu venho para a questão de escolha de sala de ordenha, né? Que tipo de sala de ordenha eu vou optar por ter? Então, a gente tem uma variedade de tipos de sala de ordenha que se podem ser usadas, e elas vão de acordo com o bolso do produtor e também com a questão da própria matriz, né? Por exemplo, essa matriz, ela dá leite sem o bezerro ao pé, ou eu preciso do bezerro, eu preciso que o bezerro entre na sala de ordenha para estimular a descida do leite, que é o que a gente chama de apojo. Então, se eu tiver que ter o bezerro entrando na sala de ordenha, eu não tenho muita opção. Eu tenho que ter uma sala de ordenha onde tenha a entrada da matriz e a entrada do bezerro, né? Então, a gente vai mostrar algumas aqui para vocês, ó. Por exemplo, essa aqui é o tipo ala. O tipo ala, as vacas ficam uma ao lado da outra, tá vendo? E aí, esse pontinho preto é sempre o meu sistema de ordenha, né? Minha ordenhadeira, o meu balde, o meu vaqueiro, seja lá qual que eu optar. Então, aqui, esse sistema de ordenha vai ordenhar esse lado, depois ordenha esse aqui. Normalmente, a gente tem um equipamento de um lado que ele trabalha com esses animais aqui, ordenha, e aí, enquanto está ordenhando essas aqui, a gente prepara essas daqui e passa o equipamento para cá. Ou, como um sistema desse aqui, que eu tenho nas duas, né? Eu tenho o sistema de ordenha nos dois lados. Então, essas minhas ordenhadeiras só vão ordenhar as vacas que passarem desse lado. Essas aqui só vão ordenhar que passam nessa aqui. Mas, às vezes, eu tenho uma no centro que usa os dois lados. Tudo vai depender da velocidade com que você quer ordenhar, quantos animais vão entrar e do capital. Então, aí aqui ele tem o dobro de equipamentos que ele teria se fosse utilizar de um lado só, entendeu? Então, na sala tipo ala, o animal entra, cada um entra aqui, né? E é independente, por exemplo, esse animal aqui acabou a ordenha, ele sai e aí eu posso colocar outro. Então, eu não fico na dependência de todos os animais terminarem a ordenha para sair todos e repor um novo lote. Então, o ala tem essa vantagem. O tipo espinha de peixe, que é esse daqui, é um dos que é bastante escolhido, porque é um que precisa de menos espaço, né? Eu consigo colocar mais animais e menos espaço. Mas aqui, por exemplo, eu já não consigo colocar bezerro. Aqui eu consigo colocar bezerro, né? O bezerro pode mamar para cá por trás e aqui eu amarro depois o animal. Aqui eu já não consigo. O bezerro não consegue ter acesso ao animal. Mas na espinha de peixe é assim, ó. Entram todos os animais, aí cada um entra na sua respectiva baia, né? E aí tem a ordenha, só que elas entram juntas e saem juntas. Então, se esse animal acabar primeiro, ele tem que esperar todos terminar de ordenhar para depois sair, tá? E aí, tem o equipamento aqui. Ele ordenha de lá, ordenha de cá, ou ele pode ter duas linhas de equipamento ou só uma linha. Vai também do bolso da pessoa, né? Aqui nessa foto, eu tenho duas linhas de equipamento, como se tivesse dois pontinhos
pontinho preto lá e outro com de pontinho preto aqui. A tipo passagem, ela é a mais usada para quem trabalha com bezerro au pair, que é esse sistema aqui, né? Então, entra um animal atrás do outro, e bem aqui do lado eu tenho a área onde vai entrar o bezerro, depois que ele der o estímulo na vaca, né? Depois que ele fizer o apojo, você pega e prende esse bezerro e amarra aqui do lado, tá? Então, fica um atrás do outro, é o tipo passagem. O tipo paralelo, aí tá vendo, o tipo passagem tá aqui o sistema, ó, eu ordenho esse animal, ordenho de lá. Também, esse animal só vai sair quando os da frente terminarem, né? Então, entra um lote, depois outro lote, não é individual. Paralela, ao invés dele ficar de lado um para o outro, ela vai ficar de costas um para o outro, tá vendo? Então, paralela também. Também entra esse animal aqui, sai também todo mundo junto. Só sai quando o outro sai. As salas de ordenha, elas podem ser simples, elas podem ser sofisticadas, elas não precisam ter uma grande... não requerem que sejam muito sofisticadas, mas quanto mais sofisticadas elas forem, mais rápido é o seu processo, mais animais você consegue ordenhar por hora. E aí você consegue maximizar a quantidade de mão de obra, de espaço, animais. Então, tudo vai depender de quantos animais você tem, quantas pessoas você tem para ordenhar. E aí a ordenhadeira, na verdade, vem para maximizar essa atividade, né? Então, por exemplo, lá em bovinocultura leiteira, como uma fazenda como a Grindos, por exemplo, que fica no interior de São Paulo, ele é um lugar que funciona, ordenha mecânica 24 horas. 24 horas ele está ordenhando. Ele tem 3 equipes de ordenhadores que eles vão se revezando e passam absolutamente 24 horas ordenhando animais. Ok? Tem dúvida em sala de ordenho? Aí a gente vem, por exemplo, essa instalação agora, é uma instalação chamada Compost Barn, que está sendo um tipo de instalação que está sendo desejada. Deixa eu ver se tem mais fotos. Tanto a pecuária leiteira, para pubalino, a gente tem 2 no Brasil só. O que eles fazem? É um freestall, né? O animal fica solto, mas ao mesmo tempo, são 2 produtos que esse produtor vende aqui, né? O leite do animal e a cama. Tá? Por isso que é compost barn. Então, ele aproveita enquanto os animais estão ali para fazer a compostagem. Então, fica essa cama, uma cama normalmente de serragem, né? E aí o animal vai defecar, e aí toda vez que o animal sair para ordenhar, ele vem com equipamento e revira esse piso, né? E fica revirando e fica aí por meses até que essa compostagem esteja pronta. Tem esses ventiladores, tá vendo? Olha, que fica aqui impedindo que tenha esse processo fermentativo que venha prejudicar, por exemplo, o casco do animal, a pelagem. Então, o compost barn que estava em construção lá em São Paulo, aí ele estava enfileirando aqui a madeira para poder ele encher até o 3º tijolinho aqui, ó, de serragem, todo esse pedaço aqui. É aqui o equipamento que vai revirar, ó, chegaram os ventiladores. Esse aqui é um escovão, gente, que é bem interessante, né? O animal, está comprovado que quando o animal pode se coçar, ele melhora a produção leiteira, mesmo que seja pequeno, pouco. Porque imagina, o animal está coçando, mas ele não consegue se coçar, né? Então, pode ser sofisticado aqui com os escovões. Tem gente que coloca, por exemplo, uns troncos, assim, no meio do curral, com alguma coisa que o animal possa se coçar, alguma coisa que não quebre, né? Serve do mesmo jeito, não precisa ser sofisticado. Esse aqui é sofisticado. Então, o banho, como a gente mostrou aqui, aquela aspersão, ela ajuda na produção de leite. O escovar o animal também melhora na produção de leite. Isso quando você já venceu a exigência nutricional, a genética, você já venceu a sanidade, né? Isso aí é o teu plus. Não é isso que vai fazer um animal ruim dar leite. É um animal bom, que já está dando bem leite, você vai entrar com esses recursos para dar uma melhorada, tá? E aí o animal fica nessa parte aqui
ele fica nessa parte, né? E tem a pista de alimentação, onde passa aqui e distribui a comida. Olha a entrada dos animais. Foi o primeiro dia que eles entraram, né? A alegria dos animais entrando pela primeira vez no Opus Barn. É. Amigas, olha isso, amigas. É o shopping. Shopping, amigas. Adoraram, né? Olha aqui, tá vendo o escovão? Olha. Tem uma fila ali querendo entrar, mas a outra não. Eita, sai daí que esse escovão é meu. Todo mundo quer, ué. Cadê que ela quer só na massagem? Gente, eu vou contar para vocês que eu fui numa feira agropecuária. Numa feira agropecuária. E eu resolvi ver como é que era esse escovão. Gente, quase que eu arranco a minha coxa. Só eu meu pai pensar que eu ia aguentar. Cadê que o animal sai lá? Tá vendo? Aí você põe na pista de alimentação a comida, tá sombreado, tem ventilador. Quem quer ficar lá fica, quem quer vir, vem. Vira uma baia aqui no meio? Aí aqui é o seguinte, você não pode errar, né, gente? Porque o animal não tem opção de pegar a comida e escolher. Aqui é triturar e dar para o animal. Então, você não pode errar no manejo da comida, você não pode errar no planejamento. Oi? Ai, gente, peraí. Cadê? Eu não coloquei o bezerrinho. Peraí. Não sei, mas eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês alguns bezerreiros. Alguns exemplos de bezerreiros. Aqui. Olha, esse aqui é um bezerreiro coletivo, tá vendo? Esse é o interior de São Paulo. Sem muita estrutura, sem muita... Deixa eu mostrar um outro. Esse aqui, ele tem... Ó, ele tem o bezerreiro coletivo, quando eles já estão um pouquinho maiores, estão vendo? Eu e a minha água, não posso ver água por... E aí ele tem... e depois ele tem os individuais, as gaiolas quando eles são menores, tá vendo? Ó? Aí ele coloca no individual. Eu de São Paulo também. Aí, normalmente você dá para o animal, você vai dando o leite, né? Que você tira do animal, ou um sucedâneo para substituir. E aí sempre entra com ração, água, alguns entram já com o feno, né? Depois, quando vai ficando maiorzinho, ele leva para o coletivo. Coloca no coletivo. Ele é pequenininho, logo nos primeiros dias ele deixa no individual. Olha esse aqui. Esse aqui me deu um pouco de dó, sabe?
Porque ele protege, porque também é uma região que fica fria, né? Então ele coloca ripado, concreto, mas é tudo fechado. Curiosinho. Mas sei lá, tá ok? Professora, Oi. quantas vezes ao dia eles dão a mamadeirazinha quando eles ficam no bezerreiro? Aumente 2 vezes por dia. Tá vendo? Isso aqui é individual. Mas não é muito pouco, 2 vezes ao dia? Você pode fracionar a dieta de um animal e quantas vezes você desejar, tá? O mínimo que a gente coloca é 2, porque depois você começa a aumentar o seu manejo, tá? E aí o vaqueiro tá lá alimentando o bezerro, mas não tá cuidando do seu animal que tá lá no campo. Então você tem que pensar nessa situação daí. E também você tirou o leite, normalmente é depois da ordenha, né? O leite ele vai azedar em 2 horas. Então, se eu for fazer uma suplementação com mais vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na geladeira esse leite, eu vou congelar, vou descongelar. Então, você tem que pensar no seu manejo. Dá para fazer mais vezes, mas aí você aumenta o seu manejo. E, professora, como é que funciona aquele banco de colostro? É congelado? Banco de colostro ele é congelado, tá? Sabe que é uma outra alternativa interessante também? É a silagem de colostro. Acho uma solução bem interessante. O que é o banco de colostro? A vaca, ela vai dar colostro, normalmente, uma búfala, uns 6 dias, mais ou menos. Depois ela fica 100% leite, tá? Nesse período, o mais importante para o bezerro é as primeiras 12 horas. Eu posso pegar o excedente e congelar e guardar. Eu posso fazer isso daí. Na hora que eu vou dar para o animal, eu não posso ferver, tá? A temperatura não pode ser muito elevada para não desnaturar a proteína que eu desejo. Aí depois você descongela em banho-maria e dá para o animal. Dá numa temperatura mais ou menos de 39 graus, ok? A silagem de colostro, ela é feita em garrafas PET. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver uma pessoa que criou uma silagem de colostro. E é como se fosse uma coalhada, sabe? Mas que ainda, assim, é boa para o animal. E é interessante que te dispensa dessa situação do congelamento, descongelamento, de perder a proteína. Aí essa aqui é uma fazenda interior de São Paulo também que eu achei legal, porque olha, ele pegou, tá vendo que ele fez umas telhas aqui, ó. Não sei se isso é vidro ou se é plástico, para aproveitar, melhorar a iluminação, aproveitar a iluminação do dia. Eu achei legal. Cada um tem uma ideia legal, né? E, professora, na UFRA é feito isso? A separação dos bezerrinhos? Olha como os bichinhos são carinhosos, gente. Nunca me viu na vida. Olha, até onde eu sei, não está sendo feito. Já teve uma época que foi feito, inclusive a UFRA tinha os bezerreiros, né? Tem o curral e tinha os bezerreiros. Mas até a última vez que eu vi, que eu soube, os búfalos estavam sendo criados, os bezerros junto com as mães, em sistema extensivo. Porque não estava sendo ordenhado, né? Os animais não estavam sendo ordenhados. Mas eu não sei como é que está agora. E, professora, e assim, o bezerro nasceu, aí ele fica no pé da mãe. Quanto tempo demora para eles separarem os dois para começar a fazer a ordenha? Da feita que o animal parir, ela tem que ser ordenhada a partir quanto antes, tá? Esse bezerro, ele tem que mamar o colostro, tem que levantar e mamar no teto da vaca em até 12 horas. Se ele não conseguir, normalmente ele nasce, já levanta e mama de imediato, tá? Se ele não fizer isso, você tem que intervir, tirar e dar na mamadeira, tá? Normalmente a gente não tem que fazer muita coisa, não, a própria natureza faz. A não ser que seja sistema ultra intensivo. Mas, se esse animal ficar com a mãe mais do que o primeiro dia, então normalmente eles deixam só mamar o colostro e já afastam da mãe.
vai pegar um apego da mãe pelo bezerro e do bezerro pela mãe, de tal forma que a mãe não vai mais conseguir dar o leite sem o bezerro ao pé. Então, normalmente já se separa logo ao nascer. Ela só fica com a mãe no primeiro dia, desses sistemas mais intensivos, tá? No mais extensivo, fica com a mãe metade do dia, no final da tarde eles prendem a mãe, mas aí você tem menos leite para vender. Olha aí o feno. Então, aqui você já começa a entrar com feno. Então, o segredo dentro do manejo do bezerro é você trabalhar com esse bezerro para ele começar a ruminar o mais rápido possível. O que quer dizer isso daí? O ruminante, ele tem o sistema dele, o trato intestinal, ele tem o estômago dividido em 4 compartimentos, o rumen, o retículo, o mas e o abomas, né? Mas ele não nasce com o rumen a sua capacidade máxima, ele nasce involuído, ele vai evoluir conforme o tempo. Então, ao nascer, o bezerrinho, ele ainda está se comportando como um monogástrico, como se fosse a gente. Tá? Ele ainda não tem a capacidade de comer capim e quebrar essas fibras, porque ele ainda não tem os micro-organismos. Na verdade, não é a vaca, não é o boi que quebra a celulose, né? Quem quebra é o micro-organismo que está dentro do rumen. Você tem que desenvolver essa câmara ainda fermentativa. Então, quanto mais cedo ele começar a ruminar, quanto mais cedo ele começar a ter essa capacidade, melhor. Ele vai ficar menos dependente da suplementação que a gente vai ter que fazer. Então, aí vai um dos sucessos na parte de suplementação. É bem interessante porque você tem diferentes sistemas. Esse aqui já não é bezerro, tá? Perdão, esse aqui já é animal maior, é garrotinho. Isso aqui lá no ISE, Instituto de Zootecnia, apto. Mata. Bezerrinho. Tem bezerrinhos muito fofinhos nesse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Olha, gente. Me fala se esse bichinho não é... Eles não são dóceis demais. Vamos lá. Como vocês viram, tem diferentes sistemas, né? Então, além disso, a gente vai precisar ainda para trabalhar com o animal tronco, né? O tronco de contenção, ou brete de contenção, isso vai do regionalismo. Você pode ter troncos mais simples, outros mais sofisticados, quanto mais portinha a janelinha tiver para ti, tá vendo que vocês conseguem perceber que tem várias... Falando isso aqui, gente, né? Não é fechadura, uma alavancazinha, né? E aí eu abro, baixo essa porteira, então eu posso acessar o animal de diferentes ângulos, me protegendo para não levar um coice. Né? Então, quanto mais portinha, mais gaveta tiver, mais caro vai ser o tronco. Esse aqui é um tronco normal, um tronco de contenção, que pode ser usado para pesagem digital, né? Então, aqui é uma balança digital. Você pega essas barras azuis, ó, acopla aqui embaixo e aí pesa o animal aqui individual e registra na balança. Se o animal tiver identificado por chip eletrônico e aqui tiver uma antena, não precisa nem digitar o número dos animais, ele mesmo capta o número do animal e joga para cá. Se estiver ligado na internet, depois você consegue passar esse peso para as outras pessoas. A balança digital. Tanque de expansão. Perdão, tanque de expansão já. Um tanque bebedouro eu achei bem interessante, né? Porque você não pode ficar sem água numa propriedade, né? O animal sente mais sede do que fome. Esse aqui, o que o produtor fez? Ele colocou uma caixa d'água e aqui já ficou bebedouro. Então, se faltar luz, se eu der algum problema na minha caixa d'água, na minha bomba, eu tenho água para 3 dias. Então, tem um nível, né, de água aqui, e conforme o animal vai bebendo, ele vai reabastecendo. A gente comentou sobre a importância do apartadouro, né, na aula passada, ó, um apartadouro. Na verdade, são várias porteiras, cada indo com um piquete.
Tem o curral, tem curral que você consegue trabalhar por cima. Então, não existe um modelo único, né? Mas basicamente você tem uma área onde você vai poder trabalhar e você tem aqui as áreas onde vão ficar os animais, as divisórias, né? Curral. Esse aqui que é o curral chamado de doma racional, onde o animal consegue enxergar tudo que está ao redor, então ele fica mais tranquilo. E tudo que é feito ele manejo, né? Todo o manejo dele para ele entrar no tronco, tudo é sempre feito em curva. Ele nunca está em linha reta, que é para ele não ficar muito ansioso com o que vem pela frente. Vou botar um vídeo. Fiquei entrando, né? Tentando mostrar para vocês a entrada para entrar no curral, no sistema desse de doma racional. O animal vem enxergando o que tem no lado, depois ele vai entrar. Já é diferente, já não é aquela pista que a gente viu lá, né? Ele é todo em círculo. Que é a fazenda lá do arroz acostumado. O arrozal aqui atrás. E esse tronco aqui é o pneumático, que já tem, ó, tá vendo? E hoje já tem o hidráulico, tá? Esse é o pneumático e tem o hidráulico. O pneumático, sabe aquele barulho quando você entra no caminhão, no ônibus, que faz tchum, sei lá, como se fosse um ar assim soltando, né? Esse é o pneumático. Então aqui o vaqueiro nem vai se cansar abrindo e fechando a porteira, não. É tudo na alavanquinha. Vocês estavam me ouvindo? Eu coloquei no mudo. Esse é o pneumático. O tronco. Incrível, né? Ele vai apertando e vai abrindo o coxo. Abrindo as... Ó. Que legal, né? E agora tem o hidráulico. Deixa eu ver para vocês verem o hidráulico. O hidráulico ainda eu vi lá nessa feira agropecuária. Inovação, eficiência. Com seu design inteligente, o Megatron, tronco hidráulico da Coima, proporciona conforto e segurança no manejo, aumentando a produtividade. Conheça todos os detalhes do Megatron. Projeto modular. O Megatron atende à necessidade de cada cliente, do pequeno produtor ao grande confinador, que pode adquirir inicialmente o módulo central e posteriormente demais módulos. Controle móvel. Design ergonômico com teclas intuitivas que facilitam a operação, garantindo liberdade de movimento ao operador e possibilitando que uma só pessoa faça a contenção e o manejo do animal. Eficiência. Tronco mais rápido, robusto e econômico do mercado, com o motor mais silencioso da categoria, evitando estresse ao animal. Portões de entrada e saída, dispostos na parte dianteira e traseira, permitem abertura e fechamento rápido e preciso. Janelas de acesso. Janelas laterais que permitem diversas combinações de abertura e acesso específico à área desejada do animal em cada operação. Área de vacinação. Possibilita a aplicação da vacina na área correta do corpo do animal, otimizando a dose do medicamento e evitando abscessos. Válvula eletrohidráulica.
permite a automação do tronco e apartadores, viabilizando o sistema de proteção ao operador. Sistema de proteção para operador. Sensores que impedem o acionamento do tronco durante a abertura das cabines dianteira e traseira, evitando possíveis acidentes. Piso anti-estresse. Assoalho emborrachado para proporcionar mais conforto e menos estresse ao animal. Painel de imobilização. Design ergonômico exclusivo em formato de pinça, com pistões protegidos de resíduos. Imobilização através de configuração rápida para animais de qualquer porte. Laterais com paredes revestidas por almofadas de espumas de alta densidade e borrachas resistentes, protegendo a carcaça do animal e aumentando a rentabilidade do produtor. Pescoceira paralela angular. Acompanhe o movimento do animal, evitando imobilização. Deu para ter uma ideia legal. Quantos milhões, professora? Já ia perguntar, imagina o preço desse aí. Não, Ele deve. imagina a manutenção dele, caso dê algum defeito também. Não, imagina o pico de energia lá no Marajó. Pois é. Mas ó, o mais rústico, ele realmente causa muito estresse no animal, né? É complicado. Causa muito estresse no animal e quem está trabalhando, e atrasa, né? Atrasa o teu manejo. Então, assim, tudo que você for fazer dentro do curral, você quer fazer o mais rápido possível. Então, aquilo que eu falei do apartadouro, parece pouco, mas se eu não tiver como trabalhar com 3, 4, 5 lotes, se eu for trabalhar, por exemplo, tem fazenda que 600 animais vai passar uma semana para vacinar. Tem fazenda que vai fazer 600 animais num dia. Tem fazenda que trabalha com 4.000, vacinava 4.000 no dia. Tudo vai depender da facilidade que você tem que manejar com os animais ali. E aí você pode pensar pouco, mas você tem que trazer o animal para vir vacinar 2 vezes por ano. Aí tem a vermifugação, aí fora os outros controles que você tem que fazer. Então, você tem que facilitar teu manejo, né? Esse tronco, ele deve estar em torno de uns 100 mil reais, por aí. Mas, como tudo mudou de preço agora, né, gente, por causa depois da pandemia, faltou peça, produziu menos, então eu não sei dizer para vocês quanto tá, não. Mas a última vez que eu vi estava em torno disso, foi antes da pandemia, um pouco antes. Então, aí tem mais alguns equipamentos, né, de apoio. Então, se você vai trabalhar com ordenha mecânica, você tem aí o motor, a bomba, o potenciômetro. Você tem o equipamento de limpeza, né? Então, se você trabalhar com uma sala de ordenha daquela montada, de linha, você aciona ela ao contrário e ela faz a retrolavagem. Mas existem ordenhas ao balde, ordenha mecânica de balde, usa esse balde aqui. E aí não tem como fazer essa lavagem. Aí você precisa comprar a bomba de limpeza, tá? E aí algum materialzinho de apoio, né? Se você vai trabalhar com leite, você precisa saber como é que está a qualidade do seu leite, então você nunca pode deixar de ter essas canecas, a caneca de pré-dipping e de pós-dipping. Quando a gente for falar de manejo, a gente vai ver isso direitinho. Então, no pré-dipping, o que eu faço? Eu tenho uma solução antisséptica aqui embaixo, normalmente é o iodo, né? Eu aperto no pré-dipping, essa solução vem aqui para cima, e eu faço a imersão do teto da vaca, aí por alguns segundos. A diferença do caneco, antes da ordenha, tá? Pré-dipping. Aí depois eu vou fazer o teste da caneca de fundo preto, que pode ser telada ou não, assim, ó. E aí, tá vendo aqui é um leite que não tem mastite, aqui é um leite que tem mastite, estão vendo? Como se fosse uma nata aqui no meio. E aí eu vou ordenhar animal, depois que eu ordenho animal, eu tenho a caneca do pós-dip. Diferença que é a mesma coisa. A diferença da caneca do pré-dip e do pós-dip é que quando eu aperto a solução do pré-dip, a solução vem para cá e ela não retorna. Como eu ainda não tenho certeza, eu ainda não fiz o teste da mastite, eu ainda não sei se o animal tem mastite, eu não reutilizo a solução. Na do pós-dipping, eu já sei que o animal... Pós-dipping é depois da ordenha, acabou de ordenhar, eu mergulho também, faço a asepsia do teto da vaca, porque ela vai ser solta para o meio ambiente, então ela vai deitar, né, no meio ambiente, com fezes, com urina, então para tentar evitar a entrada de patógenos, de sujidades, depois da ordenha.
Então, também eu faço essa inversão do teto aqui. E a do pós-DIP, como eu já fiz o teste da mastite, eu aperto, a solução sobe e ela desce, tá? Eu reaproveito aquela solução. Da refrigeração do leite, a nossa legislação, ela só é específica para leite de vaca, tá? Não existe a legislação para búfala, mas é eficiente. Então, antigamente a gente refrigerava leite nesses refrigeradores, né? Tipo um freezer. É um freezer que ele inverte, ele pode ser freezer ou geladeira. Eu colocava uma lâmina de água e deixava aqui os tamboretes de plástico dentro com leite. Aí o Ministério da Agricultura aboliu esse tipo de refrigeração de leite para leite bovino e não tem legislação para búfalo, tá? E adotou o tanque de expansão, que é esse aqui, ele fica a 4 graus e tem uma pazinha que fica misturando o leite lá dentro, tá? Então, hoje, as fazendas leiteiras de búfalo todas têm tanque de expansão. E o leite fica aqui, ele vai ficar refrigerado a 4 graus e ele pode ficar aqui até o leite do dia seguinte, né? Então, você pode ficar até aí por 24 horas. A trabalho, então, você tem as carroças, você tem aí o equipamento dele para selar o animal. A reprodução, a gente tem uma série de material de apoio. Isso aqui é só uma visão do que a gente usa no manejo, tá? A gente vai ter as aulas de manejo. Então, aqui, ó, é o que a gente chama de buçal. É o buçal marcador. A gente coloca, tá vendo? Ele é de couro, coloca aqui na cabeça do touro, e aí quando o animal vai montar, isso é quando vai fazer reprodução, monta natural, não vai usar nenhuma biotécnica reprodutiva, usa para identificar o dia que o touro montou a vaca. Ou eu posso usar no touro para identificar o dia que o touro montou na vaca. Se eu tiver se eu tiver mais de um touro, eu posso, para cada touro, ter uma cor de tinta. Então, eu sei que dia e qual touro montou a vaca, para poder ter essas informações. Ou eu posso usar, ele é mais usado, o buçal, para rufião, né? Para colocar no macho, para identificar que aquela fêmea está no cio. Aí o rufião, ele não pode reproduzir, né? Ele não é castrado por incisão, quer dizer, ele não perdeu o testículo dele, logo ele ainda tem a libido, ele só não consegue ejacular o espermatozoide na fêmea. Seja porque foi feita tipo uma vasectomia, né, que é a corta da cauda do epidídimo, ou de repente o desvio lateral do sêmen, alguma coisa foi feita para que ele não ejacule. E aí ele vai sentir a atração, vai identificar, vai montar a vaca, e aí na altura aqui, quando ele montar mais ou menos nessa altura aqui, vai ficar manchado com a tinta que eu vou colocar aqui. O búfalo é um bicho meio presepeiro, sabe? É gaiato todo. Aí eu lembro que o dia que eu coloquei o buçal marcador, eu coloquei uma tinta vermelha nos animais. Mas, assim, questão de 10 minutos, estava todo mundo marcado na boca, como se tivesse passado batom. Elas adoraram, na verdade. Então, fica atento, que só vai estar manchado mesmo se for numa altura que der a entender que esse animal montou, né? Montou na fêmea, então vai estar mais ou menos nessa altura, que é um macho, mas só para vocês terem uma ideia. Então, o que eu faço? Eu pego um óleo e uma tinta xadrez, né? Mistura e abastece e deixa a tinta. Não vai botar uma tinta, preta, que não vai dar para enxergar, né? E aí, mais algum material de apoio à reprodução? Esse aqui é o meu botijão para sêmen. Aqui dentro eu coloco nitrogênio líquido, tá? Esse botijão nunca pode baixar de 15 centímetros de nitrogênio líquido, ou senão os espermatozoides vão morrer, né? A dose de sêmen vai ficar perdida. Aqui eu posso ter uma infinidade, cada um tem o seu limite de sêmen que pode ter aí dentro.
E tem todo um cuidado para manusear, normalmente a gente segura os dois lados para não bater, para não ter problema de vazamento. E você só pode pensar em trabalhar com algum tipo de biotécnica reprodutiva em lugar que você já resolveu o problema de sanidade, de nutrição desse animal, você pode até fazer, sabe? Como muito fazendeiro faz para dizer que faz, mas aí o teu índice vai ser muito baixo, né? Se não resolver o problema básico, o problema vai ser, teu índice, conheço muita gente que vai fazer FIV, que está recebendo, o cara está pagando, vai. Mas ele tem 30%, 40% só de preço positivo. Por quê? Porque os animais não estavam com score corporal, não estavam condição corporal de receber aquela preença. Então, não conseguiu manter a gestação. Tá? Muito cuidado, porque a gente tem poucas máquinas que vendem nitrogênio líquido no estado. Então, se for trabalhar com inseminação artificial, alguma coisa, tem que pensar bem na logística para não ficar sem o nitrogênio líquido, tá? Se ficar sem nitrogênio líquido, pode morrer. Pode morrer todos os futuros bezerrinhos ali, né? Porque a temperatura vai aumentar e aí você não consegue manter viva aquelas doses. Aqui é ultrassom. Saudade de uma aula prática, né, gente? E aqui toda a parte de hormônio e implantes que são usados para inseminação artificial em tempo fixo. Esse implante vai ficar dentro da vaca, tá? Essa parte branca fica dentro da vaca por alguns dias, depois retira.